Quando eu comecei a fazer pães, eu não me encaixava na metodologia de pães que a escola clássica ensina, certo? Começa por aí. Todas essas metodologias ensinavam muito a sovar, a desenvolver malha de glúten, sal não pode entrar na massa muito antes, porque prejudica o desenvolvimento da fermentação. Gente, tinha tanta regra. E eu não conseguia, né? Não conseguia. Eu lia livros, eu estudava, mas eu me frustrava muito, porque eu não entendia aquela linguagem de estudo padeirês, né? Ou das universidades, do SESC, do Senai, das próprias escolas de panificação convencionais. Aquilo para mim era muito difícil, gente. Eu sou dona de casa. Eu sou cozinheira, dona de restaurante de muitos anos, mas, gente, a minha cultura era uma cultura de dona de casa e eu queria fazer pães, né? Então, mergulhei naquele estudo todo, com toda a dificuldade que eu tive, né? Porque dona de casa, com quase 50 anos, começando uma coisa nova, completamente nova para mim, eu precisei achar meu caminho, né? Aí todo mundo mandava sovar. E eu comecei a sovar na mão, cara, não dei conta, porque tenho hérnia no pescoço, tenho rompimento de manguito no ombro, tenho tendinite nos 2 pulsos, eu não posso fazer força, e eu não posso fazer exercícios de repetição, de movimentos de repetição. Aí lascou-se, né, porque todo mundo mandava sovar, e eu não dava conta de sovar. Aí fui pra batedeira, funcionou. Meu pão ficou bom na batedeira. E batia uma receita, batia 2, batia 3, até a hora que a minha KitchenAid parecia que ia sair voando pela janela. Não aguentava o peso das massas, esquentava tanto que começou a soltar óleo por trás da máquina. Eu entrei em contato com a assistência técnica e a KitchenAid falou, olha, essa máquina não é para isso, né? A senhora bate muito pão, a senhora tem que adquirir uma máquina profissional. E eu não me conformei com aquilo não, porque eu queria fazer um pão por semana, um pão por dia, um pão por vez, no máximo 2. E eu não queria investir R$5.000, que era o que custava uma batedeira que fosse dar para eu bater pães na época. Não queria gastar isso, porque o pão para mim era um hobby. Eu queria fazer com o que eu tinha em casa, né? Aí, gente, eu comecei a pesquisar, né? Não é possível que todo mundo tenha que morrer de sovar esse pão, e não é possível que tenha que ter batedeira, porque há 5.000 anos atrás, o povo já fazia pão e não tinha tanto conhecimento de estudo e não tinha tanta tecnologia. Bora pesquisar isso aí mais nas origens. E aí eu fui pesquisar, pessoal, e fui ver que existem muitas outras maneiras de conseguir um resultado de desenvolvimento de estrutura de glúten e tudo mais, com uma técnica muito simples, que são descansos e dobras. Só que nessa época, há 5 anos atrás, era uma vergonha dizer pão sem sova. Eu era muito discriminada quando eu comecei nos grupos de panificação profissional, porque eu dizia que fazia sem sova e mostrava o resultado do meu pão, e o povo achava um absurdo, porque dizia que era ruim, que não era possível, que não estava bem desenvolvido. E aí eu mostrava o resultado dos meus miolos de pães e as pessoas punham em dúvida se era mesmo, sem sova. Porque estava muito bom, não era possível. Mas, gente, eu não aprendi sozinha, eu tive mestres que me guiaram nesse caminho. E eu estudei muita literatura internacional e lá nos Estados Unidos já tem há anos esse movimento em inglês, no knead bread, né? Que é pão sem sova, né? Então, assim, era um caminho aceitável. E eu mergulhei nisso de cabeça, porque eu não queria parar de fazer meus pães e eu queria fazer sem sova, né? Mesmo que todo mundo dissesse que não era bom, que não prestava. Eu fui contra a maré naquela época, né? Hoje tô vendo aí todo mundo falando que é sem sova. E vocês sabem por quê, gente, que eles estão entrando nessa onda todos? Porque de tanto me verem fazer pão lá atrás, viram que os pães estavam bons. E de tanto eu ensinar, os meus alunos conseguirem reproduzir, ficou claro que aquilo tinha verdade, que aquele processo
Ele não só funcionava para mim, como ele era replicável. Porque, gente, não adianta você querer dar aula de uma coisa que você consegue fazer, mas que você entrega e os seus alunos não conseguem reproduzir. Ah, o cara ensina pão lindo, mas você olha, os alunos reproduzem igual? Fica igual, porque o que acontece? Para mim, é muito importante que 100% dos meus alunos que compram a terapia do pão e a terapia da pizza consigam reproduzir os mesmos resultados que eu. Não tem graça, porque eu sou a professora, eu faço melhor que os alunos. Não é isso que eu busco. Eu busco que cada aluno meu consiga ter resultados iguais aos meus e melhores. Certo? Então, é isso que eu escolho para o meu caminho hoje. E para vocês entenderem qual é esse método que eu escolhi para a minha vida, que é o método sem sova, só com dobras, onde a gente utiliza o tempo e as reações químicas que acontecem ali entre os ingredientes e o exercício físico do movimento de dobras para desenvolver a malha de glúten que sustenta a fermentação do nosso pão e que faz ele crescer, ficar bonito, ter alvéolos e ter pestanas, da mesma maneira, tão eficiente quanto pães que são sovados, batidos e que recebem técnicas de processos convencionais da panificação, certo? Então, os resultados são 100% garantidos. Eu não tenho um aluno, nenhum, desde quando eu comecei a dar aulas. São mais de 1000 alunos já formados, dentre alunos presenciais e alunos de turmas virtuais. Nenhum deles desistiu porque não conseguiu fazer pão. Todos conseguiram. E muitos foram além, né? Gostaram tanto da terapia que escolheram a terapia como plano B. E o plano B virou plano A. Hoje, vocês podem ver aí a quantidade de alunos que me marcam em suas postagens, a quantidade de depoimentos que tem aí nas redes sociais que eu compartilho diariamente aqui no meu Instagram, que são alunos que fizeram a terapia do pão e tiveram as suas vidas modificadas. Gente, modificadas não só pela receita do pão. É isso. Porque a receita do pão que eu ensino na terapia, pessoal, ela é exatamente a mesma receita que eu dou de graça para todo mundo que pede. Nossa, Cris, você vende o curso com a mesma receita do pão que você dá de graça? É. Porque, gente, receita não é nada sem o processo. A receita não é nada sem um acompanhamento de um profissional. Nenhum curso que vocês comprarem no mundo valerá de nada se o vendedor desse curso não estiver lá para acompanhar vocês com o passo a passo, dia a dia, depois que você entrega o material. Isso é o que eu faço por vocês. Eu entrego a receita, mas eu entrego nas etapas onde a gente vai fazendo o pão juntos na aula. A cada frase que eu falo e a cada exemplo que eu dou, eu tô passando para vocês um pouquinho de todos esses 5 anos, estamos indo para 6, de experiência com a massa de pão. Eu não nasci sabendo não, gente. Eu não inventei as coisas, mas eu encontrei um caminho de pegar essas coisas que estavam aí disponíveis no mercado do pão, no mundo, e trouxe para um formato que funcionou para mim. Simples, sem linguagem difícil, sem fazer conta, sem ter que decorar um monte de regra, sem ter que entender um monte de conta e tabela e outras coisas mais e números, que para mim, como dona de casa, era tudo muito, muito difícil. E eu encontro gente
que fala pra mim, ah, Cris, esse negócio de pão não é difícil pra mim, porque eu tenho dificuldade, eu não entendo a linguagem. É isso, gente. Tá aí um monte de gente que quer fazer pão e não sabe por onde começar, porque essa linguagem é muito difícil, né? Então, na terapia do pão, a linguagem é simples. Eu costumo dizer que, assim, vocês vão aprendendo quase que instintivamente. Sabe, eu tenho certeza que alguém aí já tem uma receita de memória, de coração, memória afetiva, que aprendeu com alguém da sua família. Uma receita de bolo que aprendeu com a avó, uma receita de torta que aprendeu com a mãe, uma receita de pão que aprendeu com alguém muito querido. Essa pessoa não passou para vocês apostila, PDF, tabela de cálculo, de conversão de tipos de fermento, tabelas de valores nutricionais, de farinhas. Não. Essa pessoa passou para vocês conhecimento que ela cultivou durante anos e o que funcionava para ela. E vocês entenderam aquilo. Não precisaram de tabela nenhuma. Saíram dali aptos para fazerem os pães. E é isso que vai acontecer na terapia. Vocês vão aprender praticamente sem perceber que aquilo é uma aula. São 4 horas de aula ao vivo que passam assim. Quando termina, todo mundo fala, nossa, já acabou, eu queria muito mais. Essas 4 horas, elas não são tudo que vocês precisam saber do mundo do pão, tá bom, gente? A terapia, ela não é só 4 aulas. Uma semana antes, a gente começa a se preparar para cuidar do levain, para separar os materiais, para tirar dúvidas dos equipamentos que vocês vão usar na aula, para potencializar a força do fermento de vocês, para que vocês cheguem no dia da aula preparados. E depois, gente, no dia seguinte, acompanho o assamento dos pães, porque a fermentação é longa. Em 4 horas, a gente faz a primeira etapa do pão. No dia seguinte, a gente faz o assamento, né? Eu nem coloco essa etapa como aula, porque cada um faz na sua casa e apesar de eu estar ali junto, acompanhando, a aula foi ao vivo ali, né? E a mentoria que acontece no WhatsApp é uma mentoria de 30 dias. São 30 dias que eu tô ali naquele WhatsApp, ouvindo a conversa de vocês, respondendo perguntas, analisando o ponto de massa, olhando se o fermento tá forte, corrigindo erros, dando parabéns para os acertos. 30 dias. 30 dias. Gente, parece, né? Passa voando também. Mas ao longo desses 30 dias, 100% dos meus alunos saem preparados para fazer não só a receita básica sozinhos, com o resultado de pão bonito, miolo aberto, pestana e tudo mais, né? Mas eles também saem tão seguros, porque entenderam o processo do pão, independente da receita. Eles saem tão seguros porque entenderam que qualquer farinha vai dar pão, basta ele entender, né, como ele vai perceber como ele deve respeitar cada farinha. Tudo isso eu ensino lá, gente. Mas ensino de uma forma leve. Não ensino assim, de uma maneira, bom, agora eu vou só falar sobre farinhas. Tabela de farinha, lista das farinhas. Não. Agora eu vou falar só sobre enzimas, lista de enzimas. Não. O conhecimento é passado de maneira leve, como se eu estivesse ensinando a minha filha. Como a minha avó me ensinou. Por isso que é terapêutico. Porque é gostoso, né? Porque a maioria das pessoas que me procura para fazer pão quer ganhar isso que eu ganhei do pão. Essa coisa boa que o pão trouxe, essa transformação da vida. E isso aconteceu sem pressão, né? Então, se aconteceu sem pressão para mim, também pode acontecer sem pressão para vocês, certo? As pessoas comparam muito a minha aula com outras. Diariamente eu recebo, Cris, o que tem de diferente da sua aula com a do fulano? Hoje mesmo, eu tive uma aluna que perguntou, eu já fiz a aula do fulano, o que tem de diferente da sua para dele? E eu sempre fujo desse lugar da comparação, né? Porque o meu curso não se compara a nenhum outro. Não se compara simplesmente. Porque a minha didática é outra,
Porque eu sou outra pessoa e a gente não compara um profissional com outro, porque somos diferentes, né? E eu busco, gente, mais do que ensinar vocês a fazerem pães bonitos, ok? Eu busco na terapia do pão um caminho de ajudar vocês a se realizarem através do pão. Todo mundo faz pão, ok? Mas o objetivo inicial é a gente achar um caminho através do pão, né? E o pão de longa fermentação, o pão de levain, eu falo para vocês que ele é uma terapia, porque ele mostra para nós, além de vários caminhos, caminho de autoconhecimento, caminho de aceitação, caminho de relacionamento com o outro, certo? Mas ele também mostra oportunidades de novos caminhos de trabalho, né? Caminhos de pessoas que começaram a fazer pães por hobby, e aí começaram a fazer um monte de pão porque eu não queria parar de fazer, porque fazer pão é viciante. E aí tinha uma demanda de pão sobrando em casa, começou a dar, e aí os amigos não queriam mais só ganhar, queriam comprar, e aí as pessoas começaram a vender, umas só para se ocupar, outras para pagar a conta de luz, e muitas para fazer uma renda extra, porque na pandemia muita gente ficou sem trabalho e ficou livre em casa. Através do método Cristina Vallejo, utilizando a receita básica, vocês terminarão a oficina, ao longo também, né, claro, do caminho, da mentoria e de tudo mais, preparados para fazerem as suas próprias variações. Fazer a terapia do pão é ter liberdade e independência para criar. Porque a gente aprende e a gente entende juntos o que cada ingrediente vai funcionar dentro daquela receita básica. A gente também aprende a criar uma memória de trazer a nossa experiência sempre para um lugar que a gente já entendeu. E isso faz com que vocês não precisem mais ler receitas por aí. É isso. Aluno da terapia do pão dificilmente entra em contato comigo para pedir receita. Eles entram em contato comigo para pedir para que eu ajude eles a acertarem alguma etapa do processo da receita que eles estão criando. Porque os alunos da terapia do pão são criadores dos seus próprios conteúdos e das suas próprias receitas. Então, minha gente, é isso. Vão aprender na terapia do pão a fazer o primeiro pão do zero, sem sova. Lembrando, pessoal, que terão alguns bônus, né? Além de tudo que eu já ensino na oficina Terapia do Pão, deixa eu dizer algumas qualidades, né? Que fica lá. Eu ensino o Levando Zero, não ensino na oficina, porque nós já temos um grupo que é disponível, né? Para ensinar o Levando Zero, que nem precisa ser aluno. Eu ensino gratuitamente. Tem a videoaula do Levando Zero, que é gratuita, que também é disponível e é bônus para vocês. Então, eu não perco tempo ensinando isso, porque vocês podem fazer isso sozinhos na casa de vocês e tirarem as dúvidas gratuitamente no grupo do Levando Zero. Mas eu ensino na aula, gente, o que é um truque. São todas as maneiras que eu alimento meu levain. Então, como eu alimento quando eu quero fazer pão no dia, como eu alimento meu levain quando eu quero fazer pão no dia seguinte, como eu faço para alimentar o meu levain quando eu vou viajar, como eu faço para multiplicar e alimentar o meu levain quando eu vou fazer mais de um pão. Também ensino tudo, né? Outra coisa que eu ensino, gente, acreditem se quiser, tem pessoas que querem fazer a oficina e que ou não tem levain ou até mesmo não querem fazer o levain. Parece raríssimo, né? Mas não é. Tem gente que não quer ter a necessidade de ter a dificuldade de ficar cuidando do levain. Então, na oficina Terapia do Pão, eu também ensino como fazer um pão maravilhoso, delicioso, igualzinho ao pão rústico que vocês veem por aí, feito com longa fermentação, com todos os benefícios de índice glicêmico baixo, de boa digestibilidade. Ensino a fazer com fermento biológico de mercado. Hoje em dia, todo mundo está ensinando, né, pessoal? Mas fui eu que comecei isso aí lá o ano passado, há 8 meses atrás, quando eu fiz uma live com meu amigo Marcão, né? Para falar sobre o pão para todos, né? E essa live teve
tanto sucesso, que graças à live que eu fiz com o Marcão do Masterchef, o Pão para Todos, eu fui convidada pela Kátia Fonseca, da Band, né? Para fazer o programa Melhor da Tarde, para levar essa receita do pão para todos para a televisão. Uma honra, um prestígio, um currículo de poucos padeiros por aí, né? E o que me levou a esse lugar foi justamente o conteúdo de graça e a possibilidade de ensinar um pão bom para a saúde com fermento biológico de supermercado que qualquer um pode comprar. A terapia do pão, eu ensino o levain, o pão com levain e ensino também o pão para todos, que é o pão feito com fermento biológico, ok? Também ensino variações com a receita básica de você fazer pão com sementes, pão com crosta, pão saborizado com tubérculos, batata, beterraba, batata doce roxa, cenoura. Ensino pães coloridos com jenipapo, com açaí, com cacau, com cúrcuma, uma variedade gigantesca de informações para que vocês possam fazer pães diferenciados aí na vida de vocês. E ensino também pães com variação de adaptação de água para farinha. Então, por exemplo, a minha farinha aqui eu não compro farinha forte, preciso de uma farinha mais fraca. Não tem problema, a gente faz juntos a adaptação. E é no dia a dia da mentoria, dos 30 dias, que esse aprendizado, ele realmente acontece. Gente, não é à toa que eu tenho aí, nesse mundo da internet, um número de alunos meus que se transformaram em professores. Então, como eu estava dizendo, né, todo esse conteúdo aí, através de uma única receita. Uma única receita. Parece simples e fácil. Para que eu vou comprar um curso que vem de uma única receita, né? Porque só o que vocês precisam, gente. Se vocês aprenderem essa única receita, todo o resto para vocês vai vir. Acreditem. Vou dar de bônus para vocês a compilação de várias receitas que eu já fiz e já disponibilizei ao longo desses anos. Pão marmorizado, pão com alta hidratação, baguete, ciabatta, que mais? Focaccia, pão colorido, pão com modelagens diferentes, um monte. Tudo isso aí tem um monte de conteúdo gratuito salvo no meu canal, mas não está de forma organizada. E eu acredito que se eu puder pôr de forma organizada, quando vocês me perguntarem quantas receitas, eu vou falar, 125 receitas. Aí a turma vai gostar. Vou fazer isso, pessoal, tá? Porque depois que vocês fazem a terapia do pão, é muita receita que vocês vão ser capazes de reproduzir e de criar. Outra coisa importante que tem na terapia do pão, né? Isso é para todo mundo. É a comunidade, além do grupo secreto no Facebook, onde acontecem as aulas e onde fica gravado o conteúdo, a gente tem um outro grupo que é só para alunos, que eu chamo de Comunidade Terapia do Pão, onde os alunos que fizeram o curso, qualquer curso meu que já fizeram, tem a opção de fazer parte, não é obrigatório não, é opcional, e lá eu posto atualidades, notícias do mundo do pão, receitas novas que eu fiz, informações que eu acho importantes compartilhar. É quase como um diário para mim, né? E eu compartilho com todo mundo e outras pessoas compartilham lá os seus resultados de trabalho e tudo mais. Então, também tem a comunidade da Terapia do Pão no Facebook. Outra bonificação é o Pão Coroa. O Pão Coroa fez muito sucesso nesses últimos dias aí nas minhas postagens. E ele não é um pão simples de fazer, ele requer um passo a passo. Então, como forma de bônus, também será dada uma videoaula
ensinando a fazer do zero o pão coroa. Como preparar a massa, qual a melhor hidratação, a modelagem que é feita anteriormente, como tratar depois antes de assar, como esfriar, tudo que vocês precisam para fazer o pão coroa lindo. Também teremos como bônus a aula de focaccia. Gente, é impressionante como a turma ama uma focaccia, né? Nem é meu pão preferido, não. Mas, como todo mundo quer muito, em vez de eu fazer uma live de graça, eu vou fazer também uma aula ao vivo, mas só lá para quem é aluno inscrito. São benefícios para você correr e aproveitar essa oferta.